Alô, amigos, nossa saudação fraterna aos queridos irmãos e irmãs que estarão em oportunidade futura assistindo o nosso vídeo que estamos gravando hoje. Já a nossa gratidão, nosso agradecimento por essa deferência que estiverem fazendo ao nosso trabalho, dedicando algum dos seus minutos, de seu tempo, a ouvir e ver esse vídeo que estamos fazendo periodicamente acerca das notícias do Evangelho, os postulados de Jesus, nosso Mestre, da nossa querida e amada doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Então, nós estamos dando sequência, já com a nossa gratidão, com o nosso sincero agradecimento por toda essa dedicação ao estudo, àqueles que se dedicam e estudam o Evangelho de Jesus e a nossa doutrina espírita. Hoje nós vamos comentar uma passagem que nós vamos intitular essa nossa palestra de hoje, a revelação de Pedro. É um momento em que Pedro faz uma revelação, né? E que muita gente inverteu essa passagem, porque há aqueles que ficaram com o Pedro da revelação, não ficaram com a revelação de Pedro. Centralizaram na figura de Simão Barjonas, o nosso Pedro. Mas o que nós estamos destacando e que é preciso destacar é a revelação de Pedro. É a revelação que vai contar nessa passagem que nós vamos observar aqui, que vai se passar em Cesareia de Filipe, né? É exatamente aqui nesse momento que Jesus e seus discípulos se encontravam nessa localidade chamada Cesareia de Filipe, que Jesus vai fazer uma espécie de avaliação. Porque ele vai perguntar, né, o que dizem os homens a relação do Filho do Homem, né? E, inclusive, nós vamos encontrar em Daniel, lá no profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 13, essa expressão de filho do homem, que não é filho do homem no sentido de natureza humana. Era uma expressão que já era usada com relação a uma denominação dada a Jesus, como foi dada a denominação de Messias, né? Filho de Deus e filho do homem, também nesse sentido, Daniel já fala lá no capítulo 7, versículo 13. Daniel, que eu me refiro, é o profeta Daniel, né? Onde tem o seu próprio livro lá no Velho Testamento. Tem uma expressão já que existia e que foi lembrada aqui pelo evangelista, ou pelos evangelistas Mateus e Marcos, porque os dois registraram essa passagem, né? Então, nós vamos encontrar Mateus registrando lá no seu capítulo 16, versículos 13 a 17, e no evangelista Marcos, né? O capítulo 8, 27 a 30. Então, nós temos aqui o seguinte registro. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Veja só, Jesus então faz ele vai até Cesareia de Filipe e ali nos limites fronteiriços, né,
de Cesareia, ele para com seus discípulos e faz essa conversação, essa rodinha, né, para conversar, para ouvir dos discípulos o que eles tinham escutado nas rodinhas, lá que eles tivessem percebido que as pessoas haviam falado e o que eles tinham percebido que essas pessoas falaram a respeito de Jesus. O que eles achavam, o que o povo pensava que era Jesus, quem era Jesus, né? Então ele pergunta: quem dizem que eu sou? Aí alguns responderam. Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Observemos, irmãos, que nesta resposta que os discípulos deram, que escutaram o povo achar que Jesus poderia ser João Batista, embora João Batista fosse contemporâneo de Jesus, não é? Mas as comunicações na época não eram assim como hoje, né? Então, mas o fato deles pensarem que ele poderia ser algum dos profetas, o Elias, o Jeremias, significa o quê? Que a ideia da ressurreição era muito clara para eles. E os espíritos, as pessoas que haviam desencarnado, esses espíritos poderiam voltar e voltavam. Porque senão, como é que esses comentários iriam ocorrer entre o povo, achando, puxa, mas esse deve ser Elias que voltou? Aí o outro grupo já dizia, não, esse eu acho que é Jeremias. O que levou eles a pensar isso? Exatamente a ideia de que o espírito pode voltar, o retorno do espírito. Então, a ideia da ressurreição, ela só não se configura com a realidade dos fatos que ocorrem no retorno do espírito com relação à, à ligação do espírito com a carne, porque eles achavam que o espírito voltaria, mas no mesmo corpo que tinha antes, né? Então, é nessa essa a diferença, né? Porque o espírito, no processo reencarnatório, ele não vai reencarnar no mesmo corpo, até porque aquele corpo já se decompôs, né? Os elementos constitutivos dele, né? Já se retornaram ao reservatório universal, etc, etc. Muita gente pode dizer, não, mas para Deus nada é impossível. Não, mas Deus estabeleceu leis. Ele não é assim. Deus não é uma entidade que ora pensa desse jeito, daqui a pouco pensa diferente. Tudo que Deus projetou se encontra na lei, cuja lei está dentro de cada um de nós. Então nós somos regidos e eu diria assim até fiscalizados pela própria lei divina que está dentro de nós, né? Então eles admitiam o retorno do espírito, né? Isso a gente pode observar. Já na Grécia, nós encontramos Pitágoras já pensando e admitindo o retorno do espírito, que ele chamou de metempsicose. A metempsicose, ela tem assim um viés que também combina com a ressurreição e com a reencarnação, no que diz respeito ao retorno do espírito. O que não fecha é exatamente como Pitágoras admitia, desculpem, que Pitágoras admitia que o espírito humano poderia voltar para encarnar no animal. Isso era metempsicose, isso nós sabemos que não é possível, né? Diante das leis divinas, isso não é possível porque não é compatível o perispírito de um ser humano com o perispírito, né? O duplo do princípio inteligente que está no animal. Então, uma coisa é, ela vai se referir, de certa forma, vai se compatibilizar com a reencarnação no que diz respeito ao retorno do espírito, né? Já antes de Pitágoras, alguém já falava na palingenesia. Então, o que a gente está querendo destacar aqui é de que a ideia do retorno do espírito é antigo.
a forma dele retornar, onde ele. Isso é uma coisa que, com o tempo e com as diversas encarnações, nós iríamos entender o processo como hoje, com a eclosão da ciência, né? A ciência biológica, a ciência da genética. Hoje nós sabemos como é que um corpo pode se formar e passamos a entender como é que o espírito pode se ligar àquele corpo em formação e ainda é ele mesmo que vai administrar aquela formação, né? Que vai dar aquele contorno anatômico com as suas necessidades expiatórias, se for preciso ele vir sem um braço, se for preciso ele vir com deficiência visual, se for preciso que ele venha, digamos assim, com o aparelho auditivo comprometido, depende daquilo que ele vem espiar, que ele vem resolver questões estruturais do seu perispírito. Então, na formação do corpo, ele já vai passar o perispírito, o espírito, através do perispírito, já vai formatar aquele corpo com aquelas deficiências necessárias para que o espírito possa consertar o seu próprio corpo espiritual, que é uma estrutura que ele lesou, que gerou um dano nele em existências transatas, né? Pregressas, né? Anteriores. De formas que, então, a questão do retorno está muito claro. Só aquilo que Nicodemos pergunta para Jesus, como isso pode fazer-se. Ele queria saber o mecanismo, o processo da encarnação. Porque nós sabemos que a reencarnação é a lei. A encarnação é um processo. Aquele processo que a ciência chama de ontogenia, ontogênico, que é a formação da criança, do corpo, né, da criança. Entende? Então, isso é isso que hoje, além daquilo que a ciência já tem nos colocado, a doutrina espírita vem clarear para nós o que Jesus não pôde responder para Nicodemos, porque Nicodemos não tinha como entender como isso pode fazer-se. Ele queria saber o mecanismo da formação do corpo, da ligação do espírito com o corpo. Tanto é que Jesus vai dizer para ele que se eu te falo das coisas da terra, tu não me entendes, quanto mais se eu te falar das coisas do céu. Porque coisas da terra que ele estava falando é de nascimento, né? São os nascimentos que ocorrem todos os dias nos lares ou nas maternidades, né? Nos hospitais maternos, né? Então, isso é coisa do dia a dia. Mas Jesus tinha mais coisas para falar, coisas do céu. São as coisas espirituais que hoje a doutrina espírita já pode revelar, porque de lá, de Jesus para cá, já se passaram 2000 anos. Então, quantas encarnações nós já tivemos? Né? Considerando que mais ou menos a cada 100 anos nós estamos voltando, mais ou menos, numa média, uns mais, outros menos, né? Nós já tivemos no mínimo 20 encarnações. Isso quer dizer o quê? Que já participamos de várias culturas, já desenvolvemos vários entendimentos, várias estruturas, várias faculdades, já desenvolvemos, principalmente na área intelectiva, para agora poder entender, né? Para agora poder entender de uma forma objetiva, consoante com aquilo que a ciência está nos apresentando, consoante com a própria biologia, consoante com o darwinismo, né? Que é aquele transformismo que vem ocorrendo no processo filogenético. Isso tudo, hoje, nós já temos capacidade para entender, principalmente e particularmente com a vinda do Consolador, né? Do Espírito de Verdade, que é o Espiritismo, que vem, então, descortinar para nós, tirar o véu de muitas informações, de muitas questões até então tidas como misteriosas, né? Mas nós vamos, gradativamente, com as encarnações, nós vamos retirando esse véu, né? E vamos desvelando, né? O nosso entendimento. Então, vamos entender então que a época de Jesus, quando ele faz essas perguntas, né? Essa avaliação com os seus discípulos, esses discípulos
já entendiam que o espírito podia voltar. E que Jesus, segundo o povo, poderia ser um desses profetas que haviam voltado. E, na verdade, nós sabemos que Elias, de fato, tinha voltado, mas voltado como João Batista, né? E assim por diante. Então, depois que eles responderam o que o povo dizia, perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Olha que pergunta que Jesus vai fazer para eles. Ninguém sabia responder. Ninguém sabia responder. E aí é que entra a mediunidade de Pedro. É aí que vem a revelação de Pedro, que o pessoal confundiu com o Pedro da revelação, né? Então nós ficamos com a revelação de Pedro, porque ele vai revelar o seguinte, ó. Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso ele respondeu de uma forma mediúnica, porque ele também não sabia, naquele momento ele não tinha essa percepção para fazer essa interpretação. A pergunta de Jesus pegou todos assim de surpresa, e agora? O que é que nós vamos pensar? Quem vai querer responder? E aí já Pedro, né, mediunizado, já a, a espiritualidade de luz já com ele, já usa a mediunidade dele para fazer essa revelação. Então, o que importa aqui não é o Pedro da revelação, e sim a revelação que veio por Pedro. Que revelação é essa? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vai dizer: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então fica bem caracterizado, né, essa questão, essa questão da revelação que ocorreu através de Pedro, que é isso que vai importar em todo o processo. E tem mais ainda, que aqui Kardec não colocou, mas na sequência, Jesus vai falar para Pedro, e provavelmente aí é que gerou a grande confusão de Pedro ser o escolhido para ser o chaveiro do céu. Porque Jesus vai dizer para ele que ele vai mostrar, vai deixar com ele as chaves do reino dos céus. E como o pessoal interpretou isso de forma literal, chegaram a inventar uma chave grande para colocar junto, assim, eu diria assim, da escultura, da imagem de Pedro, como se ele fosse esse chaveiro, porque Jesus teria dito que daria as chaves do céu para ele. Mas ele vai em seguida dizer que chave é essa. E a chave é muito simples. A chave é a seguinte: Jesus diz para ele: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Olha só que coisa. Mas nós vamos também aproveitar para colocar que, posteriormente, Jesus vai dizer que o reino dos céus está dentro de nós. Então, vejam, tudo aquilo que nós ligarmos aqui na Terra, ou seja, as nossas posses, né? As contas bancárias, sei lá, tudo aquilo que diz respeito aqui ao mundo de César, que nós estivermos ligados, presos, profundamente dependentes, né, dessas questões, nós estamos fazendo essas ligações dentro de nós. Isso quer dizer o quê? Que ao sair daqui pelo fenômeno biológico da morte, nós vamos levar conosco, porque o céu nós vamos criar dentro de nós, porque é dentro de nós que está esse céu que Jesus está falando. Mas tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu, ou seja, dentro de você, dentro de nós, dentro de mim, dentro de nós. Então, essas ligações e essas desligações se refere a tudo aquilo que poderá gerar apego a nós outros, né? Esse apego às questões materiais, o apego à própria família, né? No sentido de a nossa família, o meu pai, a minha mãe, essa coisa possessiva, né?
não desmerecendo a família, porque nós sabemos que a família realmente é uma instituição divina, que Deus, que as leis divinas se valem da família para que os espíritos possam retornar, fazer o retorno no processo reencarnatório, né? Então, não é nesse sentido. Mas a questão é o apego, porque nós precisamos entender que as coisas materiais aqui da Terra, elas são de uma importância incalculável, porém, sempre como meio. As coisas materiais, elas, as circunstâncias, as posses, elas são importantes na medida em que nós utilizamos essas situações, pessoas, coisas, como meio, né? Então, nós entendermos e amarmos a nossa família da melhor forma possível, porque ali é um núcleo que se reúne espíritos que precisam se entender, precisam se harmonizar, precisam se perdoar. Então, é de uma importância incrível, tá? Mas é um processo de meio, né? Então, a nossa casa, o nosso carro, a conta bancária, para aquele que tem, tudo isso são meios, né? Que nós precisamos aprender a valorizar, porque elas pertencem aqui à terra, e Jesus vai dizer depois lá para Nicodemos, né? Tudo o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido das coisas daqui, elas ficam aqui, nós não levamos juntos, né? Mas se nós estivermos presos a essas situações, o reino de Deus que está dentro de nós, o reino dos céus que está dentro de nós levamos esse apego dentro de nós, porque nós valorizamos sobremaneira essas questões horizontais, né? Que, vou repetir, elas são de uma importância incalculável. Jamais deveremos desdenhar a matéria. As coisas materiais são de uma importância superlativa, vamos dizer assim, incalculável, na medida em que nós utilizamos como recursos, como meios para que o espírito possa avançar, para que o espírito possa progredir. É muito importante que a gente possa entender isso, né? E nós, então, vamos percebendo de que quando estabelecemos essa desligação das coisas materiais e nos ligamos às espirituais, nós estamos ligando isso dentro de nós, que nós vamos desencarnar e vamos levar essas questões, né? Então, nós vamos verificar que as coisas materiais, elas pertencem a Deus. Nós não somos donos de nada aqui. Essa questão chamada de propriedade é uma convenção humana, né? É evidente que ainda vivemos dentro dessa questão político-social, onde há essa necessidade ainda de ter essas questões chamadas de propriedade, mas que nós não podemos levar ao pé da letra e achar, não, isso aqui é meu. Na verdade, nós somos usufrutuários, nós somos mordomos de Deus, nós somos administradores das coisas de Deus, desses recursos, né? Onde precisamos aprender a respeitar e também, de certa forma, ser gratos a Deus por termos à nossa disposição o que estamos tendo, embora muitas vezes pensando que isso é nosso. Na verdade, é, para o espírito, nós vamos entender aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, na página chamada A Verdadeira Propriedade, que as nossas propriedades, de fato, aquela que nós vamos levar para a pátria espiritual, são três coisas: a inteligência, né, os conhecimentos e os valores morais. Ou seja, a inteligência é um atributo do espírito, né? Que nós vamos cada vez mais, né, desenvolver a inteligência através dos obstáculos que nós vamos superando, na medida em que nós vamos exercendo um trabalho mental para poder encontrar as soluções para os obstáculos que possam surgir. Ao fazer esse esforço para encontrar a solução, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência e ainda mais, desenvolvendo estruturas, né? A nossa estrutura cerebral,
nós temos outras estruturas que o espírito vai desenvolvendo, que é chamado de intelecto, né? Muitas vezes nós temos ouvido, e é comum se ouvir, né, a confusão das palavras, intelecto com inteligência. Ao desenvolvimento intelectual. Podemos usar? Podemos, porque as próprias estruturas, elas são suscetíveis de serem aprimoradas, de serem aperfeiçoadas. Mas elas são instrumentos da inteligência que, por sua vez, a inteligência é um atributo do espírito, que é o princípio inteligente. Então, nós temos o princípio inteligente, que é o espírito, nós temos as estruturas, que são os instrumentos que a inteligência vai usar, a própria inteligência, que é um atributo, né, do espírito. Nós temos depois a questão das faculdades, que é o aprendizado que o espírito vai fazendo para poder desenvolver ferramentas para poder se desenvolver. No fundo, a palavra faculdade quer dizer saber fazer. Desenvolveu essa capacidade. Isso, na verdade, é uma faculdade. E, finalmente, o comportamento, que vai se traduzir em ação se nós agirmos. Então, vejam, são 5 pontos importantes do espírito. É o próprio espírito, que é o princípio inteligente, a inteligência, que é um atributo do espírito, o intelecto, que é uma estrutura que o espírito desenvolve como ferramenta, né? As faculdades, que quando ele aprende a fazer aquela coisa, então ele desenvolve aquela faculdade, e o comportamento, que é a ação. Essa estrutura que nós montamos, né, para mostrar essa ação do princípio inteligente, nós vamos encontrar em todos os níveis. Lá no princípio inteligente, que está no mineral, que está no vegetal, que está no animal e que está no homem. Só que, dependendo do meio em que ele está se manifestando, nós vamos observar que são reações ou ações de acordo com o seu nível. Por exemplo, quem está no reino mineral é um princípio inteligente que tem uma evolução menor do que quem está na planta, no vegetal. Quem alcançou o reino vegetal já passou pelo mineral e já tem estruturas, né? Ele já desenvolveu capacidades, faculdades para reestruturar o reino seguinte e assim por diante, né? Então, nós temos esses cinco pontos desse quadro que nós estabelecemos para entender esse processo. Então, repetindo, não vamos confundir intelecto com inteligência. Intelecto é um instrumento do princípio inteligente. Nós vamos verificar lá na questão 25, no início do Livro dos Espíritos, onde é dito que o espírito precisa estar na matéria para intelectualizar a matéria. O que é intelectualizar? É montar essas estruturas para que ele possa, através delas, cada vez aprimorando mais essas estruturas, para ter meios cada vez mais dinâmicos de manifestação da sua inteligência. Então, a questão 25 já vai nos apresentar essa questão da intelectualização da matéria. Então, a inteligência precisa da matéria, mas intelectualizada, ou seja, com estruturas capazes de ele poder atuar, manifestar a sua inteligência, as suas competências e assim por diante. Até chegar em nós, que nós temos o corpo físico, que não deixa de ser todo um conglomerado de estruturas que estão a facilitar a ação agora já de um espírito escrito com E maiúsculo, né? Porque até então, lá nos reinos abaixo do humano, a palavra espírito é escrito com E minúsculo. Desde a questão 23 até a 75 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o espírito com E minúsculo, porque ainda não se humanizou. Mas quando chega na 76, dali para frente, nós vamos ver, então, essa questão de o espírito já estar humanizado. Ali nós vamos ver a palavra espírito escrita com E maiúsculo, né? Muito bem, então vejam que nós temos aqui essa revelação importante, onde a mediunidade está presente aqui, né?
onde está presente. E tem um detalhe bastante importante para que nós observemos a questão da mediunidade. A mediunidade de Pedro aqui é utilizada pelos espíritos bons, mas tem outro momento que Jesus vai 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 falar do trabalho que tem que ele tem que realizar, dos problemas que ele vai atravessar. E Pedro diz assim: Mas não, nós não vamos deixar uma coisa parecida, isso não vai acontecer. Ele vai dizer: Afasta-te de mim, Satanás. Então, Pedro, a mediunidade dele aqui já vai estar, nesse ponto, sendo utilizada num momento de vigilância de Pedro, pelas sombras da espiritualidade. Né? Já aqui nessa das cercanias de Cesareia de Filipe, aqui até nós não informamos Cesareia de Filipe para se diferenciar da Cesareia Marítima, que é outra Cesareia. Né? Então, para a gente observar, todos nós que estamos nas hostes da doutrina espírita, onde poderemos ser utilizados também por questões sombrias se nós não estivermos vigilantes com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos voltados para o bem. Mas, queridos e amados irmãos, nosso tempo está se esgotando. Nós, então, queremos agradecer a atenção que dispensaram, o que vão dispensar para nos ouvir e pensar acerca das questões que nós aqui levantamos. Muito obrigado, que Jesus esteja no coração de todos, hoje e sempre. Que assim seja.